Pastor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos estudando as cartas de João, mais especificamente estamos na primeira carta. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Vimos então que a carta de João está dividida em 7 partes e já vimos a primeira. Então hoje nós vamos ver a segunda parte, que trata da mensagem apostólica, que pega praticamente o primeiro capítulo e começa o segundo capítulo. Então vejamos. No primeiro momento, vamos falar sobre as implicações morais. E a passagem, aqui a primeira passagem que eu quero discutir com os amados, estudar com os amados, é esta daqui. Diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Primeira coisa que nos chama atenção aqui é que esta mensagem não foi criada pelos apóstolos, não é uma mensagem forjada, criada, não foi uma inventada, não. João diz que esta mensagem é uma mensagem que vem de Deus. Então, aquilo que eles recebem é o que eles estão passando para nós. Vamos ao segundo aspecto. Segundo aspecto, fala sobre a luz. A luz aqui tem alguns sentidos. Primeiro sentido que nós podemos considerar luz no livro de João. Um sentido intelectual. Quando se fala de luz, levando em consideração o intelecto, eu estou falando de verdade. Então, se eu estou dizendo que ele é luz, eu estou dizendo que ele é verdade. Ele é verdade. Segundo sentido, segundo significado da palavra luz. Pode ser um sentido moral. Quando eu falo que ele é luz, eu posso dizer que ele é puro. Então, eu estou falando de pureza. Então, Deus é puro. Deus está manifestando toda a sua pureza. Não existe nada de impureza, de pecado, nem nada disso. Deus é verdadeiro e é luz. Então, quando nós juntamos isso tudo, nós vamos ver que existem mandamentos, existem orientações, que nós já estudamos alguns, outros não ainda. Então, estes mandamentos, esta justiça, está sendo simbolizada aqui, né? A luz está querendo transmitir esse sentido. Então, por que ele está falando isso para nós? O objetivo é, primeiro, se Deus é luz, se ele é verdade e pureza, se eu estou falando de mandamento e justiça, de obediência, ele nos dá capacidade para andar. De que forma nós vamos andar? Andar de forma reta, andar de forma pura. Segundo, o que eu conheço é uma coisa, o que eu pratico é outra. Eu posso falar uma coisa, eu posso conhecer uma coisa, mas eu posso fazer outra coisa. Então João chama a atenção nossa aqui do seguinte: se ele é luz, se eu estou andando na luz. Porque se eu não estou andando na luz, eu não estou andando com ele. E se eu estou andando à luz, como é que é o meu comportamento? A pergunta aqui é a seguinte: que o amado pare e que pense no seguinte: o que se fala, o que se prega, é coerente? É exatamente aquilo que eu faço e com a luz de Deus? Porque o que eu faço tem que ser igual ao que eu falo. E o que eu falo tem que ser igual ao que Deus me diz, a verdade de Deus e a pureza de Deus. Então a pergunta nossa é: eu estou fazendo aquilo que é verdade, aquilo que é pureza? Eu estou transmitindo luz ou eu estou ofuscando? Essa é uma colocação muito profunda de João para as nossas vidas. Num outro momento, nós podemos entender, então, esse enfrentamento de erros. O que é esse enfrentamento de erros? Primeiro,
a conduta humana é uma conduta de pecado? Sim, porque nós somos pecadores. Existe pecado na nossa conduta. Então, ocorre pecado no nosso dia a dia? Sim, todos nós pecamos. E não tem quem diga, mas eu não peco. Quem está dizendo eu não peco, a gente vai ver João falar que está mentindo. Então, a nossa conduta é uma conduta que pode levar a um pecado? Sim, ela pode levar a um pecado. A nossa natureza, ela nos leva para o pecado. É por isso que nós precisamos estar em comunhão com Deus e precisamos estar olhando, observando, escutando o que o Espírito está nos dizendo. Caso contrário, nós pecamos. A gente cai em pecado, não adianta. Todo dia é um desafio para nós. O problema de nós pecarmos é que, se eu peco, eu perco a comunhão com Deus. Eu entristeço o Espírito se afasta, eu me afasto da comunhão com Deus. Então a consequência do meu erro é essa. E não vamos dizer que não acontece, porque acontece. Então nós precisamos ficar atentos em relação a isso. João começa agora a tratar especificamente das heresias. A gente já teve a oportunidade de vê-las de uma maneira geral. Agora não. Agora Paulo está colocando heresia por heresia, está explicando a heresia, está explicando por que é uma heresia, por que é um erro, por que é um engano. Então, em primeiro lugar, ele diz assim, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, nós mentimos. Nós não estamos praticando a verdade. Então, a gente já viu que luz é verdade também. Então, o pecado, ele tem a capacidade de romper a nossa comunhão com Deus. O que eles achavam? Eles achavam que uma coisa era o corpo, outra coisa era o espírito. E que o espírito não se deixava influenciar pelo corpo. Então, eu poderia pecar que o meu espírito estava fora da contaminação. Ele não podia ser contaminado. Isto está errado. Está errado por quê? Porque ele continua, ele diz assim, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O pecado é barreira para a comunhão? Sim, a gente viu. Nós temos que andar na luz? Sim. O que é andar na luz? É andar sem pecado. É andar sem dolo, é andar sem maldade, é andar sem desonestidade, é andar sem corrupção. Isto é andar na luz, é andar conforme os mandamentos, é andar conforme a obediência, é andar conforme aquilo que Deus deu de exemplo através de seu Filho Jesus. Então, a luz aqui, ela é uma revelação. Ela é verdade, ela é justiça, ela é santidade. Então ela está me revelando o que é correto e está me indicando o que é santo, o que é justo, o que é santidade. Eu preciso restabelecer comunhão, porque se eu peco, e a gente viu que nós acabamos pecando, uma hora ou outra a gente acaba pecando, porque nós não somos perfeitos, isso está na nossa natureza, nós precisamos restabelecer essa comunhão. Como é que a gente restabelece? João dá a dica para nós, ele diz que é o sangue de Jesus. Então, como é que nós voltamos à comunhão? Através da purificação pelo sangue. Para além do perdão, existe apagar de uma mancha, porque o pecado pode ser considerado uma mancha, uma sujeira na nossa vida. Então, quando nós somos perdoados, e nós o somos pela purificação que o sangue de Jesus nos traz, quando nós somos purificados, aquela sujeira, ela é limpa, o pecado é retirado, ou seja, nós estamos sem pecado. Então, esta é a lição que João nos dá. Uma outra heresia que
que era dita lá, que era ensinada de forma errônea e que João chama atenção aqui, é o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ou seja, eu estou me enganando. Se nós temos pecado em nossa natureza, mais cedo ou mais tarde a gente vai acabar caindo. Mais cedo ou mais tarde nós vamos pecar. Ah, Eline, então não tem solução para nós? Claro que tem. Claro que tem. O problema é que naquela época eles entendiam que o pecado não existia. Como assim o pecado não existe? O pecado existe. É possível fazer algo e pecar? Sim, mas eles diziam que não. Eles diziam que nós não fazíamos pecado na nossa vida, que nós não poderíamos mais pecar uma vez que nós já estávamos salvos, uma vez que nós éramos superiores, uma vez que. Isso não existe. João diz que não. Que as pessoas não são tão superiores assim, por mais superior que alguém ache que seja, ela acaba pecando. Veja isso na nossa vida, veja isso na vida de algumas pessoas. Vira e mexe, por mais santificada que seja a vida de alguém, vira e mexe, essa pessoa acaba fazendo alguma besteira, ela acaba fazendo algum pecado, ela acaba fazendo alguma mentira, algum erro, algum engano, acaba fazendo porque é da nossa natureza. Eles diziam que isso não era possível, que uma vez que a gente chegasse num patamar, aquilo não existia e aquilo tudo não era mais pecado. Como assim não é mais pecado? Mentira continua sendo mentira, corrupção continua sendo corrupção, adultério continua sendo adultério, assassinato continua sendo assassinato. Essas coisas continuam sendo pecado. Algumas pessoas hoje, elas ainda justificam: ah, mas eu sou assim. Amado, se você era assim, você, ao confessar Jesus, ele começa a transformar a sua vida e você para de ser assim. Ah, porque eu preciso beber, porque eu preciso beber. O meu corpo precisa beber. Ah, minha cabeça precisa. Ah, eu vivo num lugar em que eu tenho que mentir. Não é assim que funciona. Se você é convertido, você não está mais sujeito a esta escravidão de pecado no corpo, de pecado no espírito, de pecado na alma, de pecado social. Não tem mais. Então, isto tudo já foi afastado. E eles diziam que não. E hoje nós vemos pessoas assim. Hoje nós vemos pessoas que justificam: ah, porque eu sou assim, ah, porque eu preciso beber, ah, porque eu preciso fazer esse pecado, ah, porque eu preciso reagir desse jeito. Não é assim. Isso continua sendo pecado, diz João. E isto, né, significa que nós estamos nos enganando, que não há verdade. Então ele explica para nós: eu caí, eu pequei, ocorreu o pecado. O que eu faço agora se ocorreu o pecado? Eu tenho uma solução? Tenho. Eu posso confessar o meu pecado. E se eu confesso o meu pecado, Jesus é fiel, Jesus é justo e ele perdoa os nossos pecados. Eu confesso, através do sangue de Jesus eu sou purificada. Ele nos purifica de toda injustiça, de todo pecado. Eu posso entender o pecado com duas naturezas. Algumas pessoas dizem: ah, o pecado é uma dívida. Ok, o pecado é uma dívida. Se o pecado é uma dívida, Jesus pode quitar essa dívida? Jesus pode pagar essa dívida? Pode, ele já pagou na cruz. Ele pagou na cruz do Calvário. Algumas pessoas dizem: ah, mas o pecado é uma mancha, é uma sujeira em nós. Tá, e se ele é uma sujeira em nós? Tem chance de remoção? Tem chance de limpar? Tem chance de retirar essa mancha? Sim. Quem tira essa mancha é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem o poder de pagar a dívida, tem o poder de tirar uma mancha.
Então a alternativa para o meu pecado é estar próximo da cruz, porque quanto mais próximo da cruz eu estou, menos eu peco. Eu não estou dizendo que eu não peco, eu estou dizendo que eu peco menos. Mesmo assim, se eu pecar, eu posso confessar. Eu confesso especificamente: Senhor, eu menti, eu te peço perdão. Eu me arrependo de ter mentido, eu não devia ter mentido. Me arrependo disso. Então eu tenho que confessar especificamente o meu pecado. Mas não é só confessar, é abandoná-lo também. Eu não posso mais ficar cada 5 minutos fazendo o mesmo pecado. Senão, que sentido tem eu confessar? Que sentido tem arrepender? Isso não é arrepender. Né? Então, João nos explica isso. Existe possibilidade de confessar o pecado, existe a possibilidade de receber perdão pelo pecado. Uma outra heresia que se coloca, né, uma outra passagem que nós vamos encontrar aqui na primeira carta de João, é que se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso. Fazemos quem mentiroso? Deus. Porque Deus está dizendo que a gente é pecador. Se eu digo que não peco, eu estou chamando Deus de mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Ou seja, eu não aceito a palavra de Deus. Além de ser mentiroso, pecador mentiroso, eu ainda sou rebelde. Né? O pecado está na nossa conduta? Sim, eventualmente. Eles tinham a ideia que eram tão superiores que não podiam pecar. Quer dizer, o máximo da heresia, o máximo que eles chegavam nesse sentido de doutrina demoníaca, é de mentir a si mesmo. Quer dizer, eu sei que eu estou pecando, mas eu digo, não, eu não estou pecando, não. Eu estou mentindo para mim que eu não estou pecando. Eu minto a mim mesma. Né? E eu me engano. Eu estou me auto-enganando. Eu estou dizendo, não, tadinha de mim, eu não estou pecando, né? Então não é. E eu estou acusando Deus de mentir. Isso é o máximo de pecado que eu posso chegar. Eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Porque ele está falando uma coisa que não é verdade. Eu não sou pecadora. Aquilo que eu faço não é nem pecado. Então nós tomemos cuidado com duas coisas aqui, amados. Primeiro, de nós sermos indulgentes com o pecado. O que é ser indulgente com o pecado? É não levar o pecado a sério. Como assim não levar o pecado a sério? Tem gente que diz o seguinte, eu vou fazer isso, eu sei que é pecado, mas eu vou fazer. Depois eu peço perdão, e daí Deus me perdoa. Ou seja, eu faço de forma consciente uma coisa que eu sei que está errado, eu sei que é pecado, e depois digo, não, mas depois de pecar eu vou fazer porque eu gosto, porque eu quero, porque, né? É isso mesmo. Depois eu peço perdão, depois eu digo, desculpe, Senhor. Eu estou sendo indulgente com o pecado, eu estou alisando o pecado, eu estou criando um monstro. Eu estou criando um monstro. Mas algumas pessoas são ao contrário, elas são muito severas com o pecado. Elas acham que o que elas fizeram é tão grave que elas não aceitam que Deus pode perdoar, que o sangue de Jesus pode perdoar, pode retirar isso. Isso é um problema também. É de ser tão rígido consigo mesmo que acha que aquele pecado não merece perdão ou que eu não posso aceitar um perdão porque é demais. Quem julga é Deus. Né? Existem formas de você atingir a redenção, de atingir o perdão. Sim, Deus dá isso para nós. Então eu preciso levar isso em consideração. Uma última coisa que eu quero lembrar aos amados. Existe uma diferença entre ato de pecado e hábito de pecado. Existem coisas que nós fazemos e que a gente acaba, puxa vida, não consegui evitar, pequei.
Mas existem coisas que são hábito. A gente faz hoje, amanhã, depois da manhã. A gente faz. O pecado vira um hábito. A mentira vira um hábito. A corrupção vira um hábito. Então, este pecado virou um hábito. Eu preciso separar as duas coisas. E se é um hábito de pecado, eu preciso pedir que o Espírito Santo me ajude a enfrentar, porque às vezes nós não temos poder para enfrentar isso. A gente não tem capacidade, porque o pecado domina. Então eu preciso de um poder maior. Que poder maior é esse? É o Espírito Santo, é Jesus, é Deus. Então eu tenho que me apegar a eles para que eles me auxiliem na hora de evitar um pecado que é contínuo. É todo dia eu faço isso e isso já nem está mais na minha cabeça como sendo pecado. Então eu preciso tomar cuidado com isso. João coloca agora uma outra questão importante, porque ele está vindo explicando essa questão de pecado e de perdão. João agora ele trata de Jesus, porque eles não aceitavam Jesus. Não aceitavam a divindade ou a humanidade. Jesus tem dupla natureza. Ele é divino e ele é humano, sim. Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, tem uma natureza humana, nascido de mulher, carne, que o Verbo se fez carne, e ele tem uma natureza divina, o Verbo se fez carne. Ele é Filho de Deus. Então agora ele começa a falar de Jesus e dessa questão toda. Ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Muito cuidado agora, porque esta doutrina é uma doutrina muito profunda e você tem que abraçar essa doutrina. Você tem que abraçar esta verdade. Você tem que tomar posse desta verdade. Eventualmente nós vamos pecar? Sim. Mas hoje, mais amanhã, mais agora, mais depois, a gente acaba pecando. Mas se nós pecarmos, não desespere. A gente tem um advogado. Veja, dependendo da tua Bíblia, a tradução está como advogado ou paracleto. Se ele estiver como advogado, advogatus, no latim, é uma pessoa que ad ao lado, vocatus, do lado de. Então, ele é chamado, ele é advogado, ele é chamado para o lado de alguém. Ou seja, ele está do teu lado. O advogado é aquele que está do teu lado. É ele que vai conversar com Deus a teu favor, como um advogado faria no nosso dia a dia nos tribunais. Mas também pode estar aí na sua Bíblia, não sei a tradução, pode estar paracleto. E aí é grego. O que é paracleto? Paracleto, ele tem um sentido muito próximo. É aquele que está encorajando, exortando ou consolando. Se eu for observar, o sentido é muito parecido. Ele está do meu lado, me encorajando, me exortando, me consolando. Em resumo, é aquele que está nos defendendo junto de Deus. Então ele está junto de Deus, junto do Pai, nos defendendo. Agora, quando ele nos defende, ele não fala mentira, não. Ele não diz que você é inocente, ele não diz que eu sou inocente. Ele diz, não, pecou sim. Ele não apresenta desculpas, sabe? Ah, mas veja, eu não estava bem naquele dia, eu precisava, eu isso, daqui. Ele não apresenta atenuante, desculpa nenhuma, não tem desculpa. Pecou sim, e pecou porque pecou. Não tem desculpa. Amado, quando nós estamos diante de Deus, o nosso pecado é pecado. Não tem desculpa. Nós não somos inocentes. É pecado.
Entretanto, olha só, ele se coloca no nosso lugar. Ele substitui o pecador para levar a culpa por nós. Você entendeu isso? Isso é muito profundo. Ele não está dizendo que você é inocente. Ele não está dizendo que você tem desculpa. Ele está dizendo que você é culpado, sim. E que não tem desculpa, não. Mas que ele vai tomar o teu lugar. Ele vai tomar o meu lugar na hora da punição. Ele então vai vindicar. Ele vai substituir o pecador. Entende? Isso é muito profundo. Então nós teríamos aqui a questão da propiciação. O que é esta propiciação? A que se refere esse dizer, ele se faz propiciação por nós? A palavra propiciação quer dizer que ela está cobrindo o pecado. Ele está anulando a culpa. A palavra aqui é do hebraico, que é kiper. Kiper quer dizer alguma coisa coberta, encoberta, que vai expiar. Então, no sistema do Velho Testamento, quando alguém pecava, se faziam aqueles sacrifícios pela culpa, sacrifícios pelo pecado. Matava-se um animal e se oferecia o sangue para que este sangue purificasse, perdoasse o pecador. Ora, o sangue cobria o pecado, ele neutralizava o pecado. E aí altera este caráter. Como altera o caráter? Sim, porque de pecador você passa a ser justo. Porque o pecado está coberto, o pecado está neutralizado, o pecado está purificado, o pecado está limpo. Foi limpo o pecado. Quem limpou? O sangue. Com Jesus, é o sangue dele que nos purificou. Então ele não está dizendo que eu sou inocente, ele não está dizendo que eu tenho desculpa, ele está dizendo que eu sou culpada sim. Eu não tenho desculpa não. Mas que é o sangue dele, a morte dele, neutralizou essa culpa, cobriu esse pecado, expiou esta culpa, purificou, perdoou. Então Jesus se tornou a minha propiciação. Jesus se tornou o culpado que morreu por mim. Mas por que ele fez isso? Porque Deus proveu o Cordeiro. Deus proveu Jesus para morrer por mim. E Jesus o fez por vontade dele mesmo. Este sacrifício só pode ser desfrutado, eu só posso usar disso se Jesus for o meu advogado. Se Jesus for o meu advogado. Mas como é que eu constituo Jesus como meu advogado? Quando eu o aceito como o meu salvador, como aquele que purificou o meu pecado, aquele que veio para me salvar. Quando eu confesso Jesus como meu salvador, eu estou pronta para desfrutar desta propiciação que foi provida para mim, que foi dada para mim, para você e para todo mundo, não só para mim e para você, para todo mundo. Finalmente, ele diz que Cristo é o justo. Como eu vou considerar e como eu vou levar em consideração isso? Cristo, ele era sem pecado. Ele é sem pecado. E ele foi sacrificado, ele foi até a cruz do Calvário sem ter pecado pelo meu pecado. Ele, justo, morreu por mim injusta, pecadora. Então a justiça dele agora está sendo aplicada em mim. Ele é justo. Jesus é o Cristo. Dizer que é Cristo é um ofício messiânico.
É o Messias que haveria de vir. Jesus, que é humano, veio como Cristo, como Messias. Ele foi quem derramou seu sangue numa morte violenta, porque a morte de cruz é uma morte violenta, porque ele foi oferta por mim. Ele foi oferta por mim. Ele que é justo. Ele que nunca pecou. Ele sim, nunca pecou. Ele, sendo justo, pode ir diante do Pai e me defender. Ele, sendo justo, pode ir diante do Pai e te defender. Ele pode nos defender, porque Ele é o Cristo, justo. Ele é a propiciação pelo meu, pelo teu, pelos nossos pecados. Amém, amados? Bons estudos.